Pai, obrigado pela rica oportunidade de estar na tua casa, na sua presença. Toma a primazia nesse culto, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja que crê, diga amém. Nessa noite eu gostaria de fazer uma breve reflexão no livro de João, no capítulo 3. Livro de João, no capítulo 3, o encontro de Jesus com o mestre de Israel chamado Nicodemos. Nós observamos na Bíblia que as mais lindas mensagens de Jesus e as mensagens até mesmo mais poderosas, Jesus pregou para uma única pessoa. Jesus prega para a mulher samaritana e traz uma mensagem linda, extraordinária àquela mulher samaritana. E Jesus tem esse encontro com Nicodemos e ele traz uma mensagem poderosa, maravilhosa da parte dele ao coração de Nicodemos, e verdades bíblicas que servem como verdadeiro eixo do Evangelho para nós observarmos, verdadeiros princípios cristãos para abençoar nossas vidas. Vamos ler, meus amados irmãos, o capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus então respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei coisas terrestres e não credes, como crereis nas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, e em nome de Jesus nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo o Senhor venha ministrar os nossos corações e nos abençoar nessa noite, em
no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que encontro lindo, que mensagem abençoada. Havia um homem muito importante entre os fariseus. Ele era Nicodemos. Ele era um homem muito importante na sociedade. Ele era o mestre, dos judeus. Aquele homem começou a observar as coisas que Jesus fazia, a forma como Jesus pregava, os milagres que Jesus realizava. Aquele homem, então, temendo ser visto por Jesus, por causa da perseguição dos judeus, da incredulidade dos fariseus, ele então vai ter com Jesus de madrugada, para que ninguém visse. E esse homem tem esse encontro com Jesus, e ele então, quando chega até Jesus, ele faz a seguinte exclamação: Rabi, que quer dizer mestre. Ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for por ele. Ninguém pode fazer. Ele, como doutor da lei, mestre, sabia que as coisas que Jesus fazia, que Jesus realizava, alguém só poderia fazer se fosse pela mão poderosa do Criador, pela mão poderosa de Deus. Porque existem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer em nossas vidas. Mas existem decisões, existem tomadas na sua vida, existem caminhos que você deve traçar, escolhas que você deve fazer, que você vai fazer. Mas existem coisas que Deus vai ter que fazer na sua vida, que só Deus pode fazer na nossa vida. E quando nós decidimos agir na direção de Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. Jesus então começa a levar, a expor uma das mensagens mais lindas da Bíblia, que é a questão do novo nascimento. Ele diz: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos então olha para Jesus e diz: mas como pode ser isso? Eu já sou um homem velho. Pode, porventura, o homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus diz: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água, aquele que não nascer da palavra, tiver uma transformação, que só essa palavra faz, e não nascer do Espírito Santo, não receber esse selo de Deus, não receber o Espírito Santo na sua vida, esse não pode ver o reino de Deus. As pessoas só conseguem ver o reino de Deus, perceber o reino de Deus, quando essa pessoa tem um encontro real com Jesus e nasce de novo. E esse nascimento, ele acontece quando nós recebemos Jesus na nossa vida e cremos que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia! Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que recebem a Jesus, esses recebem o poder do Espírito Santo de serem filhos de Deus. De fato, nascer do Espírito. E Nicodemos ainda não estava entendendo a mensagem de Jesus. Jesus disse: você é mestre em Israel, e você ainda não está entendendo o que eu estou falando. E olha que eu só comecei a falar das coisas terrenas, ainda não comecei a falar das coisas espirituais, das coisas mais misteriosas. Jesus então traz uma revelação interessante. Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu por amor a cada um de nós. Por isso Jesus disse: olha, o Filho do Homem,
Ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Porque Deus, Ele amou o mundo. Ele amou cada um de nós de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a vida, ela não acaba aqui. Aqui é só uma passagem. Aqui é só uma aventura. A nossa passagem nessa terra, irmãos, é muito rápida. Você está hoje aqui, no piscar de olho, você já chegou nos 70 anos, o povo já está com 80 e agora. A cortina da vida se fecha para todo mundo. Alguns vão antes, outros vão depois. É certo que ninguém vai ficar para a semente aqui. Não existe reencarnação, não existe uma outra oportunidade de voltar. A palavra do Senhor diz que está determinada a homem viver só uma vez e morrer. Após isso, é o juízo eterno. E a escolha é nossa hoje. Para onde nós iremos? Para onde nós queremos ir? Aonde nós queremos passar a vida eterna? Tem um ditado popular que diz assim, irmã Santana: depois que a terra cobre, o rico é igual ao pobre. Ninguém leva nada. Os diplomas, a fama, a conta bancária, nada disso a pessoa leva, e nada disso a pessoa vai poder negociar lá na outra vida. Pode dizer: eu era um homem rico, eu era um homem famoso, eu era um senador da República, eu era uma pessoa importante na ciência, por isso eu preciso ter um lugar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não, só tem uma forma do homem garantir a vida eterna. Só uma forma. É acreditando na pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. Assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer cor, qualquer posição, todo aquele que olhar para Ele e crer, receba a vida eterna. Talvez você não saiba do que Jesus estava falando. Como assim? Como Moisés levantou a serpente no deserto. Mas Nicodemos sabia, os judeus sabiam, que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, tudo por causa de rebeldia, de desobediência. Tem gente que fica tipo o povo de Israel, rodando em círculo, debaixo de maldição, de sofrimento, só por causa de rebeldia e de desobediência a Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou uma praga lá no deserto. Serpentes estavam ferindo o povo de Israel, os rebeldes, e eles estavam morrendo, e morreu muita gente. E Moisés foi clamar ao Senhor por socorro por aquele povo. Deus então mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Ele fez uma fundição, e ele então fez uma serpente de bronze. Deus disse: manda, levanta lá no meio do deserto essa serpente, para que o povo olhe para a serpente. Na hora que o povo olhar para a serpente, o veneno da serpente será neutralizado, o povo vai ser curado e não morrerá mais. E o povo, milhares de pessoas foram salvas.
só em olhar para a serpente. E aí Jesus diz: da forma como Moisés levantou lá a serpente, o Filho do Homem vai ser levantado. Só que agora, em uma cruz. O Filho do Homem vai ser levantado em uma cruz, para que todo aquele que olhar para Ele naquela cruz e acreditar que Ele é o Filho de Deus, esse seja salvo. Mas há um problema, Nicodemos, que o Filho do Homem, ele veio como luz ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É triste porque a natureza pecaminosa do homem, o homem já é pecaminoso, depravado por natureza, leva sempre o ser humano a ter essa tendência para o mal, para as trevas, e alguns amam as trevas de paixão. E que você pode chamar, você pode pregar, você vai orar, você vai pedir. Se Deus não operar no coração dessa pessoa, essa pessoa nunca vai sair das trevas. É as trevas da prostituição, é as trevas da feitiçaria, é as trevas de tantas coisas ruins que existem nesse mundo, da maldade. Eu estava vendo a entrevista de um homem que ele tinha matado, não sei se era mais de 20 mulheres. E aí entrevistaram ele e perguntaram assim: vem cá, e se você sair daqui, o que é que você vai fazer? Ele disse: eu vou continuar matando mulheres, porque eu tenho desejo de fazer isso. Ou seja, o homem que está nas trevas, ele ama as trevas. Então tem gente que ama o pecado, ama a idolatria, ama a feitiçaria, ama a prostituição e não quer largar isso porque é escravo do pecado. Mas Jesus disse em João 8,32: se o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem o poder de quebrar, irmãos, os aguilhões da morte, as algemas infernais, as correntes do pecado na vida do homem. Só Jesus tem esse poder. E por isso ele disse: mas eu sou a luz, aquele que vier até mim nunca mais vai estar nas trevas. Jesus dissipa todas as trevas da nossa vida, do nosso caminho, porque Ele é Deus fiel, amém, irmãos? Aleluia, Deus poderoso. Ele diz: Nicodemos, é preciso nascer do Espírito, porque na hora que você nasce do Espírito, você deixa as más obras, você deixa as trevas. Esse amor pelas trevas morre, você passa a amar a Deus, você passa a amar a luz, você vai ter paixão pelas coisas da luz, amém, irmãos? Se achegar à luz. Jesus disse: quem é das trevas não quer se achegar para a luz, porque não quer que suas obras sejam denunciadas, as suas más obras sejam expostas. Mas quem é do bem se achega para a luz. Aleluia. Como é maravilhoso saber, irmãos, que nós temos um Deus que nos ama. E Ele nos ama com paixão. Com paixão. É por isso que Deus dá várias oportunidades ao homem. Não é, Kelly? O homem rebelde, o homem que resiste ao chamado de Deus, que resiste à voz do Espírito Santo, o homem que fica teimando em continuar a sua vida longe de Deus, pecando contra Deus. Mas o Senhor ama e dá várias oportunidades para esse ser humano. Alguns ainda conseguem voltar por amor, mas outros Deus resolve trazer pela dor, para saber que Deus é Deus. De forma que tem pessoas, mãe, que não querem vir pelo amor, se evangeliza, se convida, se insiste,
mas a pessoa mantém o seu coração duro, seu coração rebelde, obstinado pelo mal, pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia. E a gente ora: Senhor, salva essa vida, salva essa pessoa, traz essa pessoa da forma como o Senhor quiser. E aí Deus traz, nem que seja pela dor, mas quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Amém, irmãos? E Ele faz. Ninguém pode ir contra Deus. Deus diz: eu agi, quem impedirá? Quem nessa vida consegue impedir uma ação de Deus? Ninguém. E se Deus tem um propósito na vida de alguém, irmãos, ninguém foge do propósito dele. Quem consegue fugir de Deus? Jonas tentou, foi engolido pelo grande peixe. Não adianta tentar fugir do propósito de Deus, do chamado de Deus. Se você tem um chamado especial de Deus, se você tem um propósito de Deus, Deus já mostrou isso para você. Mas você tentar fugir, tem uma hora que Ele vai te pegar de jeito. Porque ninguém foge do propósito, do chamado de Deus. Não adianta. Ninguém foge. Mas eu quero dizer para os nossos irmãos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Pedir para o Espírito Santo encher as nossas vidas. Pedir para o Espírito Santo encher o nosso coração. Falar com sinceridade ao Senhor: Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso mais da sua graça, do seu amor na minha vida. Eu quero que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida, porque eu quero viver nesta vida com um propósito, que é glorificar o teu nome. Eu acho que não tem propósito chamado melhor do que isso. O homem pode ter casa boa, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode construir muita coisa. Se não tiver Deus, não tem nada. Absolutamente nada. Muitas pessoas que já tentaram zombar de Deus, irmão, se acabaram assim rapidinho, não é? Mas a luz veio ao mundo. E qualquer pessoa pode se arrepender dos seus pecados. Qualquer pessoa pode tomar uma decisão de entregar a vida para Deus, de entregar a vida para Cristo e receber a vida eterna. A maior riqueza, o maior tesouro, o maior presente que alguém pode receber nessa terra, não é, irmã? É a salvação em Jesus. Hoje você está aqui, amanhã você pode mostrar. A Bíblia conta a história do homem rico, que ele era muito rico, para finalizar. Para você perceber quanto a vida do ser humano ela é medíocre. E a vida do ser humano, olha, a menina está correndo a irmã, manhã, ó, começou a correr na igreja. O quanto que a vida do homem é medíocre e que a gente não vale nada sem a graça de Deus na nossa vida. O homem era muito rico. E aquele ano foi o ano da maior riqueza da sua vida, da prosperidade. Ele então se assenta e diz assim: olha, este ano é um ano muito próspero para mim. O que eu vou fazer com a minha grande colheita, com as minhas fazendas? E ele então disse assim: eu já sei. Eu vou derrubar esses celeiros pequenos e eu vou reconstruir celeiros maiores do que esse. E eu vou ter uma colheita das melhores que eu já tive na minha vida. E aí depois que eu fizer essa colheita, eu vou dizer para minha alma: alma, tu tens em depósito agora para muitos anos. Deleita-te e regala-te. A Bíblia diz que Jesus chama aquele homem de louco, porque ele colocou toda a sua confiança, toda a sua fé
das suas riquezas, das suas fazendas. E o Senhor disse assim para ele: hoje, não é amanhã, viu? Quem estiver conversando aí, não é amanhã. O Senhor disse: hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens vai ficar para quem? É hoje que a sua alma será tomada. E aquele homem morreu naquele dia. Irmãos, Deus quer que você viva bem, eu não tenho dúvida disso. Deus quer que você alcance seus sonhos, seus objetivos, tenha casa boa, tenha um carro bom, tenha dinheiro para fazer sua vida, seja uma pessoa bem sucedida e feliz. Que você possa dar o melhor para os seus filhos, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar em Jesus. Amém? Porque o tesouro maior do que tudo isso está lá no céu. Ele diz lá em Apocalipse 22, 12: esse eu venho sem demora, e comigo está o galardão, e darei a cada um de vocês segundo as suas obras. Não existe tesouro nessa terra que vale mais do que o galardão que Jesus tem para mim e para você. Amém, irmãos? Não existe. Foi isso que ele disse para Nicodemos. Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um homem importante na sociedade. Mas Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo para você poder ver o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus. Então nada, irmãos, nada nesse mundo pode comprar a nossa salvação. Nada nesse mundo pode comprar a sua alma. A sua alma já foi comprada por um preço caro. Foi pelo sangue de Jesus. Você só tem que crer e entregar a sua vida e dizer: Jesus, o melhor o Senhor já fez por mim na cruz, e eu aceito, eu recebo esse sacrifício na minha vida. Eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O maior tesouro é esse. O maior presente é esse. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é esse. É a salvação. O mundo é mau, o mundo é cruel. Jesus disse que o mundo já está nas trevas. E nós estamos vendo todos os dias, são centenas e centenas de jovens perdendo a vida, porque deixam de honrar seus pais, de obedecer pai, de obedecer mãe, e que não tiveram esse encontro com Jesus. Estão se perdendo aí na facção, estão se perdendo nas drogas, na prostituição, e muitos deles tirando até a vida dos seus pais, infelizmente. Muitos jovens perdidos. E só tem uma solução, uma saída: é Jesus. Então não crie seus filhos longe da igreja, longe da presença de Deus por nada. Esse é o maior legado que você vai deixar para os seus filhos. É Jesus na vida deles. É o maior e mais importante legado. É Jesus conduzir a vida, conduzir a história deles. Amém? O Senhor é o nosso ajudador. Amém. Minha família é projeto do Senhor, protegido.